Shalom, povo lindo! Hoje eu estou aqui no Boulevard Vila da Graça. Você já está vendo que a transmissão hoje é gravada, né? Devo estar agora, né, lá na Assembleia de Deus da Boca da Mata ministrando para famílias, mas não vou deixar de trazer uma palavra para você aqui que acompanha a gente no canal do YouTube. Hoje, né, batalhando em oração, né? Ajude-nos em oração pela vida de Jaqueline, né, uma jovem que está enfrentando uma grande dificuldade agora, né? E precisa das nossas orações. Não vou falar muito aqui, mas eu te peço desde já que você possa, né, se colocar em oração pela vida dela. Enquanto isso, compartilhe esse link, né, se inscreve aí no canal, né, mais um aí para se inscrever conosco, para fazermos valer, fazer a palavra do Senhor chegar a mais lugares. Marca com joinha. E deixa eu aproveitar e orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos uma vez mais e pedimos que a tua bênção seja transbordante sobre cada uma dessas vidas. Não oramos somente por Jaqueline, mas por todos aqueles, Senhor, que precisam do teu toque e do teu trabalhar. Vem cada vez mais falar aos nossos corações e derrama da tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você ouviu algum barulho, alguma coisa de fundo, é que sempre tem uma reforma, alguma coisa aqui, mas vamos seguindo. E hoje eu queria falar contigo sobre um tema bem interessante também acerca das questões emocionais. Um texto que está em Salmos capítulo 23. E nós não no Salmo 23 primeiro, às vezes a gente sempre se apega a um versículo único, né? Fica só em Salmo 23 primeiro, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E esquece dos demais versículos. O verso 4 do Salmo 23 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre solidão. Solidão quando a alma se sente vazia. E a solidão é um dos males que muito tem afligido também a nossa geração. Mas, Reinaldo, solidão, a gente está sempre acompanhado, mas não é porque a gente está sempre acompanhado que significa que a gente está se sentindo acompanhado, né? As pessoas às vezes estão cercadas por multidões, cercadas de pessoas, mas se sentem vazias mesmo assim, se sentem solitárias, se sentem desconectadas. Quantas vezes nós estamos em lugares e nos sentimos desconectados desse lugar? E a Bíblia não ignora esse sentimento não, tá? A Bíblia, ela mostra a homens e mulheres de Deus que nós vamos enfrentar a solidão, mas também revela como é que o Senhor vai se fazer presente nesses momentos. E aí, de uma forma direta, de uma forma objetiva, eu quero falar contigo aqui, primeiro explicando biblicamente, né, a questão da solidão, o que é solidão. E você já sabe, mas a Bíblia traz esse respaldo, traz essa explicação. Por exemplo, nós pegamos o salmista em Salmo 102, verso 7, ele declarando, né, sou como um pássaro solitário no telhado. Ele está rodeado de pessoas, mas ele se sente como um pássaro que está sozinho no telhado. O sentimento de solidão está abordando a vida dele, a alma dele. Jó também, ele se sentiu sozinho, mesmo tendo seus amigos ao redor ali. Né? Jó 7,16, ele fala: enfastiado estou da minha vida, não viverei para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. Né? Jó perdeu tudo, mas haviam pessoas ainda ao redor, haviam pessoas junto com ele. E mesmo assim ele declarava que a vida dele não tinha sentido, devido a tudo que ele passou, devido às circunstâncias que vieram. Da mesma forma que Lamentações 1, versículo 1 vai declarar, né, como está solitária a cidade outrora populosa, tornou-se viúva a que foi grande entre as nações. Então nós vemos que a solidão ele é um vazio interior, que pode existir mesmo na presença de outras pessoas. A solidão não é só quando você está sozinho num canto, quieto num canto. Às vezes você está rodeado de pessoas e está se sentindo isolado. Né? É uma sensação, como já falei, de que você não está conectado com aquilo que está ao seu redor. E isso precisa de cautela, isso precisa de cuidado, isso precisa de atenção. E quais são as causas da solidão? Existem algumas.
né? Não tem como falar de todas, mas existem algumas. A primeira que eu quero falar, a primeira causa da solidão é quando você decide isso pelos seus interesses. Como assim, Reinaldo? Eu gosto muito de lembrar de Provérbios 18:1, que diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, eu estou buscando meus interesses pessoais, eu estou buscando fazer a minha vontade, aquilo que eu quero e bem entendo, e consequentemente eu vou às vezes me desconectar das pessoas. Isso pode ser tanto para um lado bom como para um lado ruim. Então eu preciso saber que se eu decido simplesmente fazer a minha vontade, me separar de todos para satisfazer o meu próprio desejo, eu posso também estar indo contra a sabedoria, porque sozinho eu até consigo realizar coisas, mas em unidade com outras pessoas eu consigo sabedoria através de conselhos e outras coisas mais. Tem um outro texto também que fala sobre isso, né? E Deus é bem expressivo nessa situação. Gênesis 2:18 vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, o próprio Deus identificou que não é bom que estejamos sozinhos. Claro que isso tem que ter uma cautela, porque hoje o relacionamento entre pessoas tem sido, né, algo que merece muita atenção. Né? Nesse momento, como eu te falei, aqui está em gravação, mas eu devo estar ministrando para famílias agora. E vou falar justamente sobre isso também. A questão de você entender que há uma necessidade de ter alguém, mas você tem que saber quem é que vai estar ao teu lado para você não se sentir sozinho da mesma forma. Tem que ser alguém que lhe auxilie, que corresponda ao que você espera também. É uma reciprocidade. Também como o Salmo 68:6 diz, né? Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Ou seja, a proposta de Deus é que haja quebra dessas cadeias e você possa conviver em família, você possa ter alguém com quem você possa se relacionar. E a solidão é isso, ela pode nascer pela falta de relacionamentos saudáveis. Não é somente se relacionar, amado, amada do Senhor. É entendermos que temos que buscar relacionamentos saudáveis, relacionamentos que gerem frutos, que fortaleçam a nossa vida, que fortaleçam a nossa alma, que fortaleçam a nossa fé principalmente, fazendo com que a gente não busque esse isolamento, porque a solidão vem também do isolamento, dessa rejeição, às vezes de feridas emocionais. Eu me feri com as pessoas e eu não quero me relacionar com mais ninguém. É entender que às vezes eu posso estar ferido por alguém, mas nem todo mundo vai querer me ferir como eu já fui ferido. E aí eu preciso ter esse posicionamento, eu preciso ter essa visão de saber buscar aqueles que vão agregar com minha vida, com relacionamentos que possam me fortalecer como ser humano, como alguém que é de Deus. Eu preciso entender também que homens de Deus enfrentaram a solidão. A Bíblia nos mostra isso. Né? A Bíblia nos mostra isso, e não uma vez só. Se você vê Paulo, por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,16, ele declara, né? Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Observe que a fala de Paulo, ele entende, né, que é uma situação de solidão, e ainda pede que não seja cobrado isso dessas pessoas que não o apoiaram. Mas ele se sentiu sozinho naquele momento. E quantas vezes a gente está numa situação dura, numa situação complexa, querendo que alguém nos apoie e não tem ninguém. Homens de Deus também enfrentaram isso. Você precisa entender que você não é único, você não é a única. 1 Reis 19:10, né? Todo mundo já ouviu falar de Elias e é uma realidade. Elias, ele brada com o Senhor, ele diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Ou seja, eu tenho feito a sua obra de forma plena. Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança. Ele ainda diz que o povo rejeitou a aliança com Deus. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Às vezes, por fazer o que é certo, você vai se sentir isolado também. Porque, ainda mais em nossos dias como hoje,
você falar aquilo que é correto, você falar aquilo que é de princípio, você falar aquilo que tem base bíblica, muitas das vezes você vai se sentir isolado. E você tem que saber lidar com isso. Da mesma forma, Salmo 142, verso 4. Diz assim: olho para a direita e vejo, ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. O salmista chega a fazer esse desabafo, né? E esse salmista é o Davi. Então você vê três pessoas aqui, Paulo, Elias e Davi, que tiveram momentos de solidão. Isso nos mostra que esse sentimento não significa fraqueza, tá? Você não precisa achar que esse sozinho, o sentimento de solidão é fraqueza, mas é uma realidade que todos nós vamos passar e que precisamos de Deus para saber passar por isso tudo. Então não se sinta fraco por isso, né? Deixe Deus cada vez mais tratar esse momento, essa situação sobre a sua vida. Seguindo naquilo que eu quero ministrar hoje, né, meditar, você tem que entender que Deus nunca nos deixa sozinhos. Você pode até estar se sentindo sozinho, mas Deus não nos deixa sozinhos, né? Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É Deus que está dizendo que vai estar conosco a cada dia. Então, por mais que eu e você nos sintamos só, Deus está conosco, você tem que ter isso em sua consciência. Reinaldo, mas eu queria ter alguém humano do meu lado para me dar um abraço, mas se no momento você não tem, saiba que o Senhor ele não te abandona, saiba que o Senhor ele não te desampara, saiba que o Senhor não te deixa só. É o que está firmado aí em Hebreus 13, versículo 5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É promessa de Deus. O Senhor ele declara isso, que ele nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar. Então você não precisa ter medo achando que eternamente você está só. Você precisa ter consciência de que Deus está contigo. É o que Jesus prometeu em Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E mesmo quando nós nos sentimos só, a presença de Deus ela é real, ela é constante. Ele é companheiro, ele é fiel, ele não nos abandona. É por isso que a gente precisa aprender a se voltar mais em oração, né? Não só no sentido, entenda que não é que eu estou desfazendo algo que é natural, né? Não é que você vá somente declarar isso orando de joelhos, mas você tem que aprender a trazer Deus para o seu dia a dia, para uma fala de uma forma natural, sem subterfúgios, sem desculpas, e entender que Ele está contigo onde quer que você esteja, em qualquer lugar que você estiver, né, em qualquer cômodo, em qualquer situação. Ele vai continuar contigo sempre, Ele não vai te abandonar, Ele vai continuar trazendo sobre você da sua bênção, da sua graça, da sua proteção. É Ele que vai te guardar. Você precisa entender isso, que Deus irá te guardar de toda e qualquer circunstância e qualquer situação. Você não está sozinho, você não está sozinha. E há um consolo de Deus acerca disso tudo também. Há um consolo que é do Espírito Santo. Porque quando Jesus declara lá em João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Se Jesus não é filho do homem para mentir, né, nem homem para se arrepender, Ele disse que ia enviar um Consolador, e Ele enviou, que é o Espírito Santo, que está conosco. Lembre-se disso. Não se deixe esquecer de que o Espírito Santo, ele está ao seu redor, ele está aí do teu lado, ele está buscando te consolar, porque a função dele é essa, é consolar, é restabelecer, é mostrar que o relacionamento entre você e Deus está bem, que vocês podem avançar. E caso não esteja por alguma situação, esse é o momento de você rever e voltar para Deus e deixar que esse Consolador, né, haja em sua vida, fazendo com que você entenda que você não está sozinho. Não tome decisões precipitadas por isso. Pare com esses pensamentos, né, que muitas das vezes você sabe, na verdade, que eles não vêm de Deus. E pare de alimentar esses pensamentos e deixe o Senhor trabalhar sobre a sua vida, né? Ele
te dá consolo, Ele te dá proteção, Ele está ao teu lado. João 14,18, Jesus afirma novamente, não os deixarei órfãos, né? Eu voltarei para vocês. É a promessa que nós temos, né? Por mais que Jesus tenha ido e o Espírito Santo esteja aqui, mas Ele disse que estaria novamente conosco. Então você não pode se permitir achar que Deus te abandonou, que Deus não está com você. Não, Ele preparou tudo para estar com você todos os tempos. Ele já deixou tudo pronto, tudo preparado. Romanos 8,26 ainda vai dizer que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Está se sentindo fraco, está se sentindo, né, incapaz, está se sentindo sozinho a tal ponto de achar que não adianta, que não tem mais jeito. Lembre-se que o Espírito Santo ajuda você em suas fraquezas. Não ache que a fraqueza é o seu término, é o seu fim. Entenda que o momento de fraqueza é onde Deus quer se revelar cada vez mais a nós. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus habitando em nós. O Espírito Santo é Ele que nos traz o consolo, a paz e a companhia constante que eu e você precisamos para poder realizar, né, tudo aquilo que Ele quer fazer sobre nossa vida, para que as promessas dEle se cumpram, para que o nome dEle seja glorificado, para que nós vejamos cada vez mais, né, o reino dEle sendo propagado através da minha e da sua vida. E como é que você entende e vence essa questão, né, da solidão? Você tem que entender que há uma importância na comunhão. Isso aqui é forte, apesar de ser algo tão simples. Há uma importância na comunhão. Você também tem que decidir não ficar mais só. E não é decidir não ficar mais só somente preenchendo aquilo que você quer. Não é decidir não ficar mais só somente baseado no que você acredita ser correto. Mas você tem que decidir não ficar mais só, gerando comunhão entre os irmãos, entre as pessoas que estão ao seu redor, entre aqueles que estão cada vez mais buscando interceder pela sua vida, buscando trazer conhecimento de Deus, buscando trazer a presença de Deus à sua vida. Eclesiastes 4, verso 9 e 10, é muito claro quando Salomão diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Eu sei que muita gente talvez até vai querer trazer aquele ditado popular que antes só que mal acompanhado. Eu até tenho que concordar em alguns aspectos nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ainda existem pessoas dignas e boas para gerarmos comunhão, para gerarmos relacionamento, para procurarmos deixar lado a lado conosco, para procurar fazer com que tenhamos algo a compartilhar um com o outro, né? Melhor ser dois do que um, porque tem como te auxiliar, tem como te aconselhar. Nós precisamos ter alguém que seja aquele que nos aconselha, que nos exorte, que nos direcione, que nos mostre os nossos erros. Nós precisamos ter essas pessoas ao nosso redor. Nós não podemos achar que sabemos de tudo e que não podemos viver ou não precisamos viver com mais ninguém ao nosso lado. Quebre esse pensamento, essa cadeia de pensamentos na sua mente em nome de Jesus. Atos 2,42 ainda afirma: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. A igreja primitiva começou assim, com comunhão. A igreja primitiva era o exemplo de comunhão. Nós precisamos voltar a ter comunhão. É onde às vezes eu me preocupo, pessoas que chegam na igreja e não têm relacionamento umas com as outras, e a culpa está na igreja, não, a culpa está nas pessoas que não entenderam que lá é local de relacionamento também. Lá não é somente local de orar, de louvar, de ouvir a palavra, é lugar de relacionamento, é lugar de estabelecer comunhão. A ceia do Senhor é princípio de comunhão. Não tem como cear se não tiver comunhão. E nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Falar nisso, Hebreus 10, 25, outro texto importantíssimo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Muita gente vindo com a ideia aí, que não preciso de templo, não preciso de pastor,
não preciso disso, não preciso daquilo. Não é uma questão de precisar ou não precisar. É uma questão que é na comunhão que nós somos igreja. É no momento de relacionamento que nós somos igreja. É no momento em que estamos convivendo uns com os outros que nos tornamos igreja. Porque o próprio Paulo afirma que a igreja é como um corpo, e um corpo tem muitos membros, cada membro com sua função. Então, a partir do momento que eu me isolo, a partir do momento que eu digo que eu não preciso de igreja ou coisa assim, eu estou me isolando, eu estou me afastando da comunhão, e afastar-se da comunhão até algo que não se ouve falar mais hoje, é algo que me prejudica, te prejudica espiritualmente. Nós não podemos deixar que a falta de comunhão, de relacionamento, aumente a nossa sensação de solidão, porque Deus nos criou para vivermos em comunhão. Eu lembro quando se você pegar a Bíblia, eu lembro, lendo lá no Êxodo, qual é a recomendação de Deus? Vocês, povo hebreu, não vão se misturar com os de lá de fora, mas quem quiser vir para o meio de vocês, viver como vocês, receba. Quem quiser vir ter comunhão com vocês, receba, e que ele viva conforme vocês. Nós precisamos estabelecer e gerar comunhão, buscar relacionamentos saudáveis no corpo de Cristo. Nós precisamos voltar a viver esse primeiro amor, essa primeira essência, para louvor e glória do nome do Senhor. E buscando encerrar, porque hoje é só uma meditação, existe uma vitória sobre a solidão, e ela está em Cristo Jesus. Como é que eu consigo vencer a solidão em Cristo Jesus? Eu tenho que saber que Deus está perto de mim sempre. Eu já falei isso e vou repetir hoje, nesse momento. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os quebrantados de espírito. Então não é só entender que Deus está perto. Deus está perto de quem tem um coração quebrantado. Nós não podemos deixar que orgulho, soberba e outros sentimentos invadam a nossa alma, invadam o nosso ser. Nós precisamos ter um posicionamento, né? Um posicionamento correto, para que, diante de um coração quebrantado, o Senhor possa nos salvar, né, de um espírito abatido. Ser sincero com Deus, ser transparente com Deus, né? João 16:32, né, Jesus fala isso: vocês me deixarão só, contudo não estou só, pois meu Pai está comigo. O próprio Jesus declarou que o Pai estaria com ele. Ah, Reinaldo, mas tem aquele texto lá que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Ali é um fato temporário, específico, e sabemos por quê, porque os nossos pecados estavam sobre Cristo. Mas Deus não abandonou Jesus em nenhum momento. Ele estava com Jesus na crucificação, ele estava sendo crucificado com Jesus, porque ele e o Pai eram um. Eles entendiam o poder da comunhão. E Filipenses 4,19 ainda vai afirmar: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A verdadeira cura para a solidão é encontrada em Cristo. Ele supre esse vazio, nos dá um propósito, nos dá um objetivo: a presença e a vida abundante dele. Às vezes a solidão, até por causa disso, nós esquecemos qual é o nosso propósito com Deus, em Deus. E eu te convido a voltar a viver esse propósito. Eu te convido a permitir que o Senhor trabalhe sobre sua vida e sua história. Em resumo, a solidão é um vazio que atinge muitas pessoas. Não são poucas. E mesmo cercadas por multidões, elas se sentem sozinhas. Suas causas podem ser o isolamento proposital, podem ser feridas, né, que aconteceram na minha vida e eu resolvi me afastar. Desconexão espiritual, pode ser tanta coisa. Mas a Bíblia nos mostra que até homens de Deus enfrentaram isso. E revela que realmente, né, nós não estamos sozinhos. A palavra revela que não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Espírito Santo é nosso consolador. A comunhão da igreja é parte dessa solução. Reinaldo, mas eu já vi tanta situação. Eu não ia falar isso, mas vou aproveitar que não estou ao vivo e você pode deixar no comentário depois desse vídeo. Mas, Reinaldo, eu já tive tanto problema com a igreja, tanta situação. Para de reclamar e se junta com a gente para tentar resolver.
Deixa o Espírito Santo te renovar, trazer da sua graça e do seu poder, para que vejamos o trabalhar de Deus sobre a nossa vida. Eu queria orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te exalto porque a cada dia tu tem trabalhado na tua palavra para nos fortalecer, para trazer da sua graça, para trazer do seu mover, da sua unção. Senhor, que saibamos reconhecer aquilo que está causando sobre nós essa sensação de solidão e que com a tua direção nós possamos achar a solução. Se de repente é um tempo ao qual temos que caminhar sozinhos, que saibamos compreender esse tempo, nos dá discernimento para que possamos vencer em teu nome. E se esse não for o momento, Pai, abre nossos olhos para que possamos verdadeiramente sermos restaurados, possamos voltar e viver em união, em unidade, para que o teu nome seja glorificado e o teu reino propagado. Eu te agradeço, Senhor, abençoando cada vida, abençoando cada família, ministrando a tua bênção e a tua graça, para louvor e glória do nome santo de Jesus Cristo Nazareno. Amém. E graças a Deus. Que a mão do Abba continue sobre a tua vida. Que saibamos vivenciar esses momentos na presença do Senhor. Que saibamos glorificar a Deus em tudo aquilo que estamos fazendo. E que não permitamos nem ficarmos em solidão e nem deixarmos as pessoas em solidão. Se você está observando que alguém está se isolando, se aproxime. De repente pode-se evitar muitas coisas com um simples gesto que irá transformar não só a vida daquela pessoa, como a sua também. Que o Senhor muito te abençoe. Volto a te pedir, compartilha esse link, marca com joinha, se inscreve no canal, nos ajuda a alcançar mais vidas e que a mão do Abba permaneça sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e que você possa vencer todos os momentos de sensação de solidão, não somente com a presença de Cristo, mas em comunhão com a igreja, para que o nome dele seja glorificado. Hoje, somente transmissão, somente essa meditação. Próximo domingo a gente volta com transmissão ao vivo, para a glória e honra do nome do Senhor. Vem servir o Senhor, vem ser feliz. Vem para a CBV. Desperta. E vamos juntos fazer a diferença nessa cidade. Shalom, shalom e até a próxima.